Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Começando a nossa super live. A nossa live que você vai ter que assistir ela várias vezes, porque hoje é conteúdo na veia, conteúdo jurídico. Nossa live de fluxograma da ação de execução. É hoje que nós vamos fazer esse desenho, o mapa, um passo a passo da ação de execução. Então, bom dia para todos vocês. Bom dia para quem está entrando. Entre e fica, porque a live foi feita hoje para você. E você que quer conhecer esse passo a passo e não errar mais. Parar de ter ações arquivadas porque você não observou algum ato em específico da execução que é obrigatório. Parar de levar esses resultados ruins para outras ações. Ou sabe aquela ação de execução que está ali parada, sem resultado, que você olha e fala, o que eu faço com essa ação de execução? Pois é, hoje você vai aprender que tem alguma solução para a sua ação de execução. Sim, eu trabalho com ações de execução há mais de 20 anos, são mais de 6.500 ações por todos esses anos que eu já protocolei. Hoje no meu escritório eu tenho mais de 650 ações de execuções ativas em andamentos. Vocês já pensaram o quanto isso é um chinelinho em gasto de anos e anos? Só o chinelinho, porque eu não tô não, eu comecei nova. Bom dia para todo mundo. Pessoal que tá entrando aí, André, Fernando, bom dia, Rafael, Divina, Célio, Otávio, Mara, bom dia, minha querida, Rubem, bom dia para todos vocês, Karine. Bom dia, pessoal, vamos entrando, ficando na live, conversando comigo. Hoje é nossa live de fluxograma da ação de execução, não é uma live simples. Não é uma live que você possa achar assim, não, doutora Mical, do dia para a noite eu aprendo tudo isso de forma muito facilitada. Não é, mas são muitas informações que eu tenho certeza que agrega dentro da sua rotina e que você daqui para frente vai acrescentar isso de forma muito eficaz. A ação de execução, ela é uma ação própria para constrição de patrimônio, para recuperar um débito que um título da liquidez, né, da garantia de existência. Então, se você tem títulos extrajudiciais, se você está em busca de uma ação, dentro de uma ação de conhecimento, em busca de um título judicial, não importa quais desses dois modelos você tem, se é o extra ou se é o judicial. O importante é você conhecer como que você vai executar esse título. Vai chegar em um determinado momento em que você vai precisar de bens e de garantias para que esse título seja executado e traga para você um resultado prático, que é o financeiro, resultado para o seu cliente e para você também. Esse fluxograma da ação de execução, ele nada mais é do que um caminho, um percurso mais fácil, assertivo, para que você pare de deixar suas ações serem arquivadas, para que você pare de deixar suas ações terem problemas por falta de bens, porque não encontra bens, porque não sabe peticionar, porque não acompanha a sua ação, porque não faz um trabalho preventivo nela. Bom dia, Samuel, entra aí para nossa live, vem tomar um café conosco. Atrasado nada, nós começamos agorinha, o conteúdo tá entrando agora aí, começando, então fica aí conosco. Ora, gente, um fluxograma de uma ação de execução, ela passa por várias etapas que você tem que analisar, que escuta bem o que eu vou te falar agora, que começa antes da ação de execução. Eu não posso iniciar com vocês um resultado prático e assertivo de uma live, que é uma aulinha
rápida com vocês aqui de 40, 50 minutos, de um fluxograma de uma ação de execução, sem dizer, olha, você quer resultado na sua ação de execução? Você quer que a sua ação de execução ela traga resultados financeiros, receba o crédito do seu cliente e ainda te traga honorários? Pois é, se você quer que essa ação te traga resultado, trabalhe preventivamente. Inicie com a análise do título. O artigo 784 do CPC traz os títulos extrajudiciais que você pode executar. E entre eles nós temos cheque, nota promissória, contrato de prestação de serviço escolar, por exemplo, ou contrato de prestação de serviço com característica de título, que a formalidade exigida pela lei é a assinatura de 2 testemunhas embaixo, fazendo assim com que ele tenha a formalidade legal para ser um título executivo. Nossa, doutor Mical, mas 2 assinaturas de testemunha faz ele se tornar um título? Sim. A lei criou isso. A lei trouxe essa característica, mesmo que você ache isso muito pouco, que isso não é característica suficiente, né, para falar, nossa, se não tiver assinatura de testemunho, então ele deixa de ser um contrato? Deixa, porque a lei, ela dá padrões, características próprias para os títulos. Cheque, nota promissória e contrato. Então, seu contrato tem que estar dentro dos padrões dos quais torna, né, ele um título executivo. E o que faz um contrato se tornar um título é a assinatura das 2 testemunhas embaixo. Então, pronto. O 784 do CPC traz para você esses títulos, para assim você propor uma ação de execução. Tá bom. Mas o 798 fala que é o seguinte, que você tem que estar aí com a sua petição inicial, sua planilha atualizada, seu título executivo, seus documentos constitutivos da empresa, o comprovante de endereço, porque para você propor uma ação de execução, você tem que estar com a documentação nas suas mãos para esse protocolo acontecer de forma eficaz e efetiva, sem emendar inicial, sem inépcia de inicial. Então, para uma ação de execução ser proposta, conforme o artigo 798, parágrafo 1º, a petição deve vir acompanhada de planilha atualizada, do título executivo, dos documentos constitutivos da empresa ou do seu devedor pessoa física, do qual é o autor da ação, e também do comprovante de endereço, para que você crie o bojo necessário para a propositura dessa ação. Mas tá bom. Você vai lá, organizou sua ação, você está com todos esses documentos na sua mão, é hora do protocolo. Quando você protocola ela, imediatamente o executado será citado. E quando ele é citado, ele tem 3 dias para realizar o pagamento. Se o oficial, gente, não encontrar bens desse executado, ele vai arrestar tanto os bens quanto necessários para garantir essa execução. Então, ele tem 3 dias para pagar, ou caso contrário, o oficial pode arrestar-lhe bens quanto forem necessários para garantir essa execução. Tá bom, doutora Mical, mas pode ser que o devedor não tenha bens e o oficial não consiga discriminar esses bens que garantam essa execução. Sim. Mas o artigo 915 do CPC fala que o requerido pode propor embargos à execução dentro de 15 dias. Então, se no prazo de 15 dias o executado quiser dizer, não, esse débito não é meu. Não, eu já paguei esse débito. Não, a escola tá errada, que é o nosso caso, né? A escola tá errada, tá me cobrando 3 mil, eu devo 2 mil. E ele quer lá fazer os seus embargos e comprovar
que não deve esse valor total da dívida, que não deve toda a dívida, que deve parcialmente ou que não deve nada, ou alegar qualquer outro tipo de matéria que ele traga para os embargos de execução, tudo bem. Ele pode assim fazer. Não tem nada. Ocorre que ele vai ter que trazer para nós uma comprovação real. Por que que ele está embargando? Não se pode criar matéria só para ganhar tempo. Tem que criar matéria real. Às vezes a gente faz embargos aí, responde os embargos de devedor, gente, de ações de execução, em que ele alega, por exemplo, prescrição do título. Por isso eu disse, olha preventivamente lá. Às vezes eu faço também, respondo embargos, em que ele fala o seguinte, que eu não posso ter realizado a penhora, porque essa penhora, ela se trata de conta poupança, conta salário, aí é a hora que você também tem que trabalhar a resposta desse título. Ora, a ação de execução é um percurso que você precisa realizar ele para você garantir patrimônio, resultado, valor, crédito do seu cliente. Então você não pode deixar nenhum fato passar. Tem juiz que pede a comprovação da prestação de serviço educacional. Essa foi boa, Silsa. Olha só, a Silsa está falando. Tem juiz que nem pede, tem juiz que pede a comprovação da prestação do serviço educacional. E a escola não tem mais toda essa documentação. Qual é a prestação de serviço que a escola sempre vai ter, Silsa? O histórico escolar do aluno. Essa já é uma documentação necessária. Por quê? Porque se a escola habilitou o aluno no terceira série, quarta série, quinta série, ensino médio, ela tem notas dele. E uma das notas, dos documentos que você pode utilizar para comprovação de prestação de serviço são as notas do aluno. E isso a escola nunca vai deixar de ter. Se você pode se perder aí com as instituições, é na questão da frequência do aluno. Isso pode acontecer. Que às vezes a escola, mas já passou muitos anos, eu não tenho mais a frequência do aluno. Aí tudo bem, mas as notas da escola não tem como não ter. Porque um dia ela vai ter que comprovar qual foi a qualidade de estudo do aluno daquele ano. Passar ele para outra série. Então isso é registro interno obrigatório da instituição na Secretaria de Educação, para o histórico escolar desse aluno. Então isso aí não tem como, isso sempre vai ter. Então utilize as notas desses alunos, tá bom? Então, gente, no prazo para embargos aí, que o devedor tem, e se reconhecer aí o crédito desse exequente, e também comprovando o depósito de 30% do valor dessa execução, acrescida aí de custas, honorários do advogado, aí o executado pode requerer que seja permitido pagar o restante 6 vezes. Essa é uma das opções que nós temos para aqueles casos em que o devedor, ao invés de entrar com embargos falando que não deve, ele vai entrar com embargos falando que deve. E a própria lei de execução dá a ele essa condição, de que ele pegue 30% do valor que ele tem que realizar o pagamento. Se ele tem que realizar um pagamento de 30 mil, que ele possa depositar em juízo, dentro dos autos da ação de execução, 30% desse débito. Ou seja, ele vai poder depositar R$300 e requerer dentro do próprio processo o parcelamento do restante de 6 vezes desses valores. Entenderam? Então, você tem aqui, ó, um fluxograma, um passo a passo inicial. Você entrou com a petição, com todos os documentos constitutivos necessários e obrigatórios para a propositura de uma ação de execução. Ele tem 3 dias, ele vai ser citado 3 dias para realizar o pagamento. Se não realizar, o oficial pode ir arrestar-lhe tantos bens quanto necessários para garantir a execução. 15 dias para que o executado possa realizar embargos para algum fato específico que ele diga ou que ele não deva,
ou que esse valor está acima do débito, ou que a correção está leonina, não importa. Ele vai alegar inúmeras formas dele alegar o embargos em 15 dias. Se ele não alegar o embargos, ele pode propor pagamento. E conforme a própria lei de execução, ele pode propor 30% desse depósito e o parcelamento aí do valor restante em 6 vezes. E como que funciona isso? Ele depositando na própria comprovação, né, dos 30%, ele já vai requerer o parcelamento do restante 6 vezes. Esses 6 vezes ele tem que depositar certinho. Sobrou lá o restante do débito, né, dos R$300, tem 3.300 ele depositou, 1.700 ele vai fazer agora em depósito. Parcela isso em 6 vezes, todo mês ele vai lá e deposita a parcela igual, né, dessas 6 vezes do valor restante. O juiz dá essa condição, porque isso é legal, a própria lei de execução permite, e aí é onde eu paro e penso com você e analiso o seguinte. Pensa comigo. Se a própria lei de execução permite ao executado parcelar em 6 vezes a dívida, dando 30% de entrada, por que que eu, realizando esse processo de recuperação de crédito, não vou permitir que ele faça isso extrajudicialmente? Se eu vou caminhar por uma via, né, judicial, igual eu tô mostrando aí para vocês, essa via judicial tem um tempo, um time para ela acontecer. Por que que eu vou caminhar com ela sempre pelo judicial, se o próprio juiz vai conceder isso conforme lei de execução? Por quê? Se isso acontece, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é falar com o devedor e dar essa condição a ele. Por isso a importância de você avaliar como é que você vai caminhar com as suas execuções. Quem quer ter esse trabalho na área da execução não pode ter preguiça de conversar com o devedor. Porque se você tiver preguiça de conversar com o devedor, você vai perder muito tempo para chegar no mesmo lugar. Olha só que absurdo uma coisa dessa. Como que eu vou deixar chegar no mesmo lugar, que seria penhorar, parcelar, né? Conceder a parcela de 30% mais 6 vezes para o meu devedor, se eu mesma posso fazer isso ligando para ele, tentando acordo, usando gatilhos, que eu fico boa nisso, que eu já ensinei isso para vocês em várias lives. Então pensa nisso para que você chegue nesse resultado com um tempo muito maior e um desgaste maior. Você poderia chegar nesse mesmo resultado fazendo extrajudicialmente. Por isso que eu falo, casamento do extrajudicial com judicial é o casamento que mais vai durar na vida. Não tem jeito. Quem aprende a fazer extrajudicial com judicial pula etapas que o judicial não pularia com você. Mas você com a expertise e com conhecimento pode fazer. Então fica atento nisso e não deixa essas coisas passarem não, porque tempo é dinheiro e eu não quero perder dinheiro. Eu quero é ganhar dinheiro. Então pula tempo aí e vai atrás desse valor que judicialmente você já ganharia com o extrajudicial. Por que vocês acham que eu tenho um call center dentro do meu escritório? Porque eu não posso parar de realizar acordos que eu faria judicialmente. Só que judicialmente eu vou demorar um tempo muito maior, porque o juiz tem vários milhões de processos lá. Então eu faço isso antes de acontecer a coisa. Eu vou ficar esperando a sentença? Não vou esperar a sentença. Eu utilizo isso aqui como mecanismo de pressão. O devedor sabe onde eu vou chegar. E se necessário, eu vou usar o oficial de justiça e arrestar-lhes bens tantos quantos necessários. Aí ele vai pensar também, boa parte desses devedores, ao invés de chegar nesse nível e ela fazer isso, que eu estou vendo que ela está caminhando judicialmente para isso, por que eu não faço um acordo com ela e evito esse desgaste, que eu não quero oficial de justiça dentro da minha casa? Uai, então você tem que avaliar e pensar com a cabeça de um devedor, como se fosse você o devedor, inclusive. Não é desagradável isso? Pois é. O que uma colega aí perguntou pra gente? Tô com um devedor que já tá devendo 105 mil pra escola.
e só quer pagar 20 e parcelado. Silsa, cria mecanismos no judicial para ele entender que você está falando sério. Vou te dar uma dica. Nossa, você nunca mais vai ter uma dica igual essa. Para ele estar devendo 105 mil, provavelmente ele está devendo mais de um contrato. A escola, para entrar com essa ação de execução, o juizado, dentro do juizado não vai dar, porque o débito está acima do que o juizado permite, que são 60 salários mínimos. Então, 40 salários mínimos, o que eu faria com você? Pegaria os contratos aí, olharia quais chegariam aí no teto do juizado, executava. Depois, se tiver mais 2 contratos, não, Tormical, ele tem 2 contratos, cada contrato 50 mil. 50 mil dá dentro do juizado, pega esse contrato e executa, do ano de 2022. O outro 50 mil, que é do ano de 2021, eu executo separadamente, por ano. Por quê? Porque você não invade o teto do juizado, aí você teria que ir para a vara civil, vai pagar uma custa gigante de 105 mil. E você aproveita, né, a gratuidade do juizado por execução de contrato, do ano do contrato, para você ter agilidade. Ele vai ver que você está falando sério, a escola não vai ficar desanimada de propor ação, porque aí vai ser gratuita, né, dentro do juizado, e você vai ter um gatilho pesadaço, pesadíssimo, para realizar aí um acordo futuro com ele. Bem, mas aí nós falamos no devedor citado, né, gente? Até agora eu expliquei para vocês, se ele for citado, qual o caminho que vocês têm aí para que seja penhorado os bens ou realizado o pagamento. Tormical, mas se eu proponho ação e o devedor não é citado. Ai, que ódio que um devedor não é citado. Então vamos, primeira dica que eu dei para vocês quando eu comecei essa live. O que eu disse para vocês? Onde começa a ação de execução? Começa antes da ação. Se você tivesse olhado esse título direito, conferido o endereço desse devedor, porque a ação, a parte mais importante dela é endereço. Se eu não cito um devedor, meu Deus, do que adianta ele ter patrimônio, milhões de reais? Eu vou demorar muito mais tempo. Eu não tenho edital dentro do juizado. O que você está perdendo tempo, meu filho? Ei, gente, vocês têm que fazer parte das minhas turmas, viu? Inclusive, eu tô com um curso prático de execução de sucesso, encontrando bens do devedor, que está, completamente abertas as inscrições. Vou contar uma coisa para vocês. Vocês estão me ouvindo aí? O que eu tô contando aqui para vocês é só uma pontinha do iceberg da ação de execução. Tem que aprender a trabalhar para ter resultado e êxito nessas ações de execução. Vocês às vezes perdem dinheiro porque não sabem trabalhar com ela. Vai aí na nossa bio, tem o link do curso Execução de Sucesso aí, do curso prático com resultados nas ações de execução, que eu vou dar um checklist para vocês infalível de como alcançar resultado nas ações de execução, tendo êxito, impedindo que essas ações sejam arquivadas e perdendo menos tempo nessas ações, trabalhando anos e anos aí para não ter resultado nenhum. Então, vem para o nosso curso prático, o link tá lá no Instagram. Terminando aqui, nossa live, vai lá, corre, se inscreve. Bem, se eu fiz um trabalho bom preventivo, eu não ia ter essa segunda via do fluxograma. Uma coisa é ele sendo citado, outra coisa é ele não sendo citado. Porque se eu fiz um bom preventivo, eu vou ter várias ferramentas. Epa, aula minha lá no meu curso de execução, vou falar sobre essas ferramentas de busca de endereços desse devedor. Para eu alcançar resultado, mas deixa eu te dizer, tem ferramentas gratuitas que você também poderia estar utilizando, hein? O Instagram é ferramenta de busca, tá lá o devedor na minha casa tomando um banho de sol, recebendo as minhas amigas. Marca a casa, pronto, você sabe cadê ele. No trabalho, mais um dia de café, bom dia. Marca o trabalho dele, gente. É ali que você vai citar. Você fica aí perdendo tempo. É isso que eu faço no meu curso prático, inclusive. Abro os olhos de vocês e mostro o caminho,
o passo a passo, um checklist para você compreender passo depois de passo, parar de errar nas ações de execução. Ah, nossa, eu não gosto de mexer com a execução porque ninguém paga, ninguém leva a sério isso. Não leva a sério porque não sabe trabalhar. Porque, deixa eu te falar, hoje eu tenho mais de 112 mil reais só de penhoras dentro das ações nos meus processos. Quem não realizar acordo extrajudicial comigo, eu proponho ação mesmo. E eu levantei com a doutora Isabela ontem mais de 112 mil reais. Eu tô falando só de dinheiro, não tô falando de bens imóveis não. Então é resultado prático, você sabe, tem que aprender a saber trabalhar. Então tá, aí o devedor tá lá conosco, a citação não foi realizada, porque você não trabalhou preventivo, não pensou nessa questão de endereço, não pesquisou. Vai ter que apresentar novo endereço, porque não deu certo primeiro. Aí, nossa senhora, é difícil achar endereço, é 2 vezes, 3 vezes, nada de devedor ser encontrado. É isso que acontece com vocês? Pois é, acontece mesmo, quando se faz um bom preventivo. Aí o que você vai fazer? Não, eu não tô conseguindo então citar ele, vou pedir uma citação por hora certa. O oficial de justiça vai lá, marcar no relógio, ó, dona fulaninha, então vou vir aqui 3 horas da tarde, vou citar seu Joãozinho, tá bom? Isso não dá certo, viu, gente? Nós estamos caminhando corretamente dentro da ação, mas você tem que ficar atento a esses atos que prejudicam o recebimento do seu crédito. Mas aí você vai ter alguns meios judiciais que estão emperrando a sua ação, que você pode utilizar. Vou dar só umas dicas para vocês. Hoje nós podemos citar o devedor via WhatsApp, via e-mail, via telefone. Olha o preventivo de novo. Você teve problema com a citação. E eu tô te ensinando de novo utilizar novos meios para você citar esse devedor com sucesso e deixar a sua ação de execução fluir para a gente achar patrimônio desse devedor, pelo amor de Deus. Então, faça um bom preventivo e traga o telefone para que o juiz cite ele pelo WhatsApp, gente. Que cite ele por e-mail. Cadê o bom preventivo para saber o e-mail desse devedor? Essas empresas que geram os títulos, nota, cheque, contrato, faça esse cadastro do devedor. Cadê o preventivo? Eu falo para vocês, a ação de execução começa antes da propositura dela. Antes. Não é depois, é antes. E você vai precisar de todas essas informações antes, durante e depois da ação. Ok? Bem, eu fiz esse pedido aí. Além de fazer esse pedido aí, por WhatsApp, por e-mail, por telefone, eu ainda posso requerer que seja citado por oficial de justiça. Eu posso ainda pedir que seja citado pelo correio. Eu posso também, em uma das medidas gratuitas, além do Google, Instagram, que eu podia fazer um preventivo, fazer a busca, requerer a busca pelo Sisbajude, pelo Renajude, pelo Infojude. Por que eu posso fazer? Porque através dessas ferramentas que a própria ação judicial me dá, quando você vai requerendo para o juiz, eu posso utilizar aquilo que ela me traz de informação. Porque o Sisbajude, Renajude, o Infojude, ele traz lá os dados do devedor, né, do executado. Dentro das agências, né, que são nacionais, de buscas, que o juiz tem acesso completo. Então, olha lá qual que é o endereço que o Sisbajude, o Infojude traz. O Infojude tem dados da Receita Federal. Então, o cara vai declarar o imposto de renda dele, tem lá se ele é casado, o endereço, onde que ele trabalha, da onde saiu a renda dele. Todas essas informações completam para você. Aí as informações necessárias para você atingir o patrimônio desse executado. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje eu mostrei para vocês todo um passo a passo que vocês têm que aprender a fazer leituras dentro de um preventivo, mas antes, né, que é antes do processo, mas durante e depois do processo também. Quando a gente requer um Sisbajude, um Infojude, um Renajude, eles trazem pra gente muito mais informações
do que aquilo que você está solicitando com esse tipo de busca. Quando eu olho um Sisbajude, eu tenho extrato, eu tenho informações bancárias, eu tenho informações que vão além do que a resposta se houve dinheiro ou não no banco. Quando eu peço um Renajude, tem lá o endereço que o carro foi cadastrado no Detran, placa. Se ele foi baixado ou não, se tem pagamento de IPVA ou não. Você vai olhar tudo, você tem acesso para você buscar endereços, bens. Se você olha o Infojude, tem lá não só a movimentação bancária, mas a movimentação financeira de um devedor, bem como se ele tem patrimônio, se ele declara que tem mais de uma casa, mais de um carro, se ele vendeu, se ele comprou bens. Até para você não deixar que o devedor se furte de pagamento, alega fraude, venda, esconda patrimônio. Então aprenda a fazer a leitura maior que o processo te traz. Aprenda a fazer essa leitura preventiva para que você vá para o processo preparado, sem surpresas. Que você surpreenda o devedor, trazendo a construção de patrimônio antes do que ele mesmo imagina. Que você surpreenda o seu cliente, o credor, que precisa tanto de resultado, mas precisa também de pessoas qualificadas para trazer esse resultado. Então eu trouxe para vocês hoje um fluxograma bem claro, quando o seu devedor é citado, qual o caminho que vocês têm, e quando ele não é citado. De uma parte inicial básica, mas não menos importante, não menos importante do que nenhum ato processual dentro da ação de execução. Não é menos importante por quê? Porque é desses atos, citação, não citação, que você vai aprender a caminhar para a constrição patrimonial de forma assertiva. Não menosprezes esses atos, porque é daí que se fertiliza uma ação. Sabe o que é fertilizar uma ação? É dar a ela um engravidamento de um patrimônio. Olha só, inventei uma palavra danada agora. O que a senhora está falando, doutora Mical? Vai engravidar se você cuidar bem da gestação, né? Preventivamente, fazer o pré-natal bom, bem feito da sua ação. O seu parto, o seu engravidamento será muito feliz e sem surpresas para você. Você conduziu o planejamento da gravidez dessa ação de execução inteira. Fez o pré-natal como o figurino manda. Eu sei que vocês estão entendendo, minhas alunas, mulheres, mais do que os alunos talvez, né? E esse engravidamento aqui, ó, vai te gerar um resultado. Vai gerar o crédito tão esperado que você quer. Então, realize esse passo a passo cautelosamente, com um olhar investigativo, de forma prudente, mas que movimente esse processo. Sua ação de execução não pode ser só mais uma. Talvez seja por isso que vocês têm aí tantas ações de execução que tenham problemas. Pula etapas na ação de execução, faz pedidos antes da hora, não faz esse início bem feito. E a ação de execução nesse início é o simples bem feito, é o básico, é uma boa citação, é um endereço oferecido de forma correta, ir nas fontes que oferece esse serviço de endereço de forma correta, assertiva, avaliar a qualidade disso. Você perde muito mais tempo consertando a ação de execução, pegando ela arquivada, propondo a ação de novo, suspendendo a ação porque você não tem bens. Você perde muito mais tempo com isso do que você perderia se você fizesse esse bom trabalho nesse início da ação. Essa gestação tem que dar certo. Isso só dá certo se você cuidar do mês a mês desse engravidamento aí, dos 9 meses que nós mulheres passamos. Vocês não precisam passar por 9 meses, vocês podem passar, ó, por algumas horas, só analisando esses detalhes. Doutora Mical, mas eu não tenho experiência, eu não sei como que eu faço isso. Vem para o nosso curso prático de execução de sucesso, onde eu vou ensinar para vocês um checklist de todo o passo a passo que vai trazer esse resultado.
todos os passos que eu utilizo dentro do meu escritório e que dão esse resultado de mais de 112 mil reais de penhoras dentro das minhas ações que estão ativas hoje. E não é conversando, não é brincando, não. É fazendo um passo a passo que eu compreendi. Um método de trabalho que eu entendi, que dá certo e traz resultado. Ajuda a fazer acordo e ainda auxilia e alavanca esse extrajudicial para potencializar seus resultados. É o judicial sendo uma alavanca e uma locomotiva de resultado para você trazer para o seu cliente. E parar de deixar suas ações serem arquivadas e ainda sem êxito. Não é esse o nosso intuito. O intuito agora é trazer e alavancar resultado. Você se tornar um expert em ação de execução. Nem devedor, nem erros processuais te seguram mais. Você agora é capaz de atingir o patrimônio, atingir a constrição patrimonial. Hoje de manhã estava olhando no jornal Folha de São Paulo falando o seguinte, que o STF agora não vai permitir que o devedor realize concursos se ele estiver devendo. Olha só, mais um ganho para nós. Nós temos aí as medidas típicas de execução, mas essas medidas atípicas, né? Não fazer concursos, ter a CNH suspensa, passaporte suspenso, são medidas atípicas, né? Que nós estamos ganhando espaço na área da execução. O judiciário está evoluindo, apesar de ter muitas e muitas ações e caminhar devagarzinho, quando você conhece as vias que agilizam o resultado desse judicial, aproveitando essas inovações que ele tem, você ganha e muito em resultado. Vamos aproveitar essa grande nova que o STF está trazendo aí, ó. Mais uma medida atípica que impede o devedor de caminhar, inclusive para concurso público, devendo os outros. Mais uma forma de trazer problema para a vida do devedor e fazer com que ele pague suas dívidas antes de conquistar novas e sair aí vivendo uma vida com padrão alto sem ter realizado pagamentos. E a maioria dos que estão dentro das instituições de ensino fazem isso sim. Fazem isso com frequência. E agora nós temos aí essas cartas nas mãos para realizar mais ações de execuções com sucesso. Então eu desejo que vocês passem em um final de semana maravilhoso, um feriadão de carnaval aproveitando. Tô indo para Fortaleza amanhã, passar o carnaval lá com minha família. Mas estou aqui do lado de cá respondendo todas as dúvidas que vocês precisarem e quiserem. É só mandar um direct para mim. Vem para a nossa turma do nosso novo curso com todo um passo a passo de uma execução de sucesso que você precisa aprender. Link tá lá na nossa bio, é só chegar aí, ó. Não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, navegar no YouTube, assistir muita aula, aproveitar esse feriado também para crescer. Ah, doutora Mical, vou ficar um pouco com a família, mas eu vou ter tempo. Então vai estudar e agregar muita informação, porque tempo é dinheiro e nós precisamos conseguir galgar resultados. E não existe área mais rápida de ganhar honorários, de faturar honorários, do que na área da execução. Esse é o honorário certo, ó, e o devedor pagou, você recebe, além de receber do seu cliente. Bora estudar e colocar a nossa vida para andar com qualidade, poder viajar, curtir com a família. Ó, amanhã mesmo eu tô indo fazer um passeio gostoso, ter tempo um pouco mais com a família. Meus filhos iam pro acampamento da igreja e eu conversando com eles, filhos, como a mamãe vai para Fortaleza, vocês vão para o acampamento, tá tudo bem, né? Eu, na minha adolescência, eu ia para o acampamento da igreja todos os anos também, meus pais me enviavam. E aí eles falaram, mamãe, então se a senhora quiser, a gente vai para Fortaleza com a senhora também. Eles ficam muito divididos, porque no acampamento tem menino da idade deles, demais, né? Aí, no início da semana, não, mamãe, a gente quer ir com você. Fiz uma loucura, assim, ó, um trem 360 graus, paguei passagem mais cara, mas trouxe eles para ficar comigo nesses feriados. Então, nesse feriado, eu não iria ter companhia deles, só iria eu e o Léo. Ia estar, ó, sem os meus filhos, e paguei minha passagem, né, esse pacote, com antecedência e num valor excelente. Mas eles quiseram vir, eu pude ter condição de trazer eles para passear comigo, para ficar comigo, aproveitar esse passeio.
Mesmo pagando um pouco mais caro. E quem me dá condições nisso, gente? Não é outra área. É a ação de execução bem feita. É o trabalho na cobrança desses contratos extra e judicialmente que eu faço há mais de 20 anos. Então pega essa dica para vocês e faça isso tornar uma realidade para vocês. Fiquem bom nisso. Fiquem bom pra caralho nisso. Bom pra danar. Mas é muito bom mesmo. De forma que você se torne referência na área de execução. Um abraço para vocês. Use esse feriado para vocês serem muito bons no que vocês fazem. Vem para o nosso curso, complementa essa informação. O link está lá na nossa bio e nos acompanhe. Um beijo para todos vocês. Bom feriado, bom carnaval e bora para frente que nós temos ainda uma jornada inteira para fazer. Até mais, pessoal.